fizeram uma lambança dizendo que o doutor John J. Collins atestava que Daniel era um personagem real. Vejam bem. Vejam bem. Quando eu li isso em um site que estava tentando refutar até o professor Fábio Sabino, que é meu amigo, o professor Fábio Sabino, para quem não sabe, eu sou capista dele, eu que faço as artes das capas dele, dos livros. Vejam bem, tentaram aplacar que o doutor Collins fundamentava a ideia de que Daniel era um personagem real. Eu falei, pô, peraí, ou eu estou lendo errado, o Dr. Collins... Não dá, cara. Tá? As pessoas fundamentalistas não dá, cara. O conto de Akat, ou Akhat, ou Epopeia de Akhat, lembra que eu estou falando Akat só para fins didáticos. É um mito cananeu de Ugarit, uma antiga cidade no que é hoje a Síria. É um dos 3 textos mais longos encontrados em Ugarit, sendo os outros 2 a lenda de Queret e o ciclo de Baal. O texto data de aproximadamente 1350 a.C. Aqui a fotinho aqui, ó, do seu lado direito aí da apostilia. Embora o conto completo não tenha sido preservado, restam dele, segundo David Wright, aproximadamente 650 linhas poéticas, com a maior parte de seu conteúdo referente a performances rituais ou seus contextos. Os restos da história são encontrados em 3 tábuas de barro, faltando o início e o fim da história. Essas tabuinhas foram descobertas em 1930 e 1931. O conto de Akat foi registrado em Ugarit pelo sumo sacerdote Ilmico, que também foi o autor da lenda de Queret e do ciclo de Baal. Os 3 personagens principais do conto são um homem chamado Daniel, seu filho Akat e sua filha Pagat ou Paghat. Daniel é descrito como um juiz justo, sábio e íntegro e um servo de El. 3 versículos no livro de Ezequiel referem-se a Daniel, que, de acordo com o texto massorético, deve ser lido como Daniel. Esse tipo de ajuste no texto, conhecido como Ketiv e Querê, como está escrito e como se lê, aparece em alguns trechos da Bíblia hebraica. Então, a escrita é Daniel. Só que na hora de ler, de acordo com o texto massoreta, que está ali, ó, é Daniel. Só que aí você tem o texto em Ugarit, que já mostra a origem do nome e a similaridade do personagem. Entenderam agora? Os massoretas foram lá, não, aqui tem que ler Daniel, se mesmo escrevendo Daniel. Será que já foi algo proposital para fazer uma desassociação do personagem? Para que não se associasse o personagem ugarítico, cananeu, com o personagem bíblico? Por isso ali entrou essa nota para Daniel, não para as demais palavras, estou dizendo especificamente para Daniel. É só apenas uma pergunta que estou fazendo. Apenas um questionamento. O nome Daniel significa literalmente juiz de El. Era um personagem bastante importante da mitologia cananeia, sendo objeto de diversos contos. Essa mitologia influenciou o povo de Israel, que o adotou como personagem.
isso não era incomum entre os israelitas. Os outros 2 personagens citados por Ezequiel também foram herdados de outras culturas. A narrativa de Jó, por exemplo, é de origem não israelita, ao passo que Noé é, na realidade, uma releitura monoteísta dos mitos diluvianos sumérios. A tábua da história de Daniel, datando de cerca de 1350 a.C., encontrada em Ugarit, faz parte do acervo do Museu do Louvre, em Paris. Um trecho do poema cita Daniel, ou Danel, herói, com o mesmo nome do personagem bíblico. Outro trecho menciona a preocupação com órfãos e viúvas. Então o que acontece? Eu fiquei encucado. Eu falei, pô, cara, veja bem, eu tenho várias obras do Collins. Como assim? Como assim? E quando eu fui ver, era uma fake news. Isso aí, fake news, pô. Não tem como. Aí quando você. Aí veja bem, aí eu estudei, gente, um pouco sobre a cultura ugarítica. Você vai ver o Daniel na lenda de Akkad. Isso aí. É Akkad ou Akhat que se pronuncia? Não sei. É lenda de Akkad. Pode eu falo Akkad, mas pode ler Akhat também, porque ele tem um rei, como se fosse um rei. Akhat. Entendi. Eu falei, gente, e eu li, inclusive, tem um live lá no meu canal falando sobre a pseudo-profecia de Daniel, que já existia em 700 a.C., das 5 eras, que foi contado pelo poeta Hesíodo, poeta grego Hesíodo. Isso aí. E a lenda ali da profecia das eras vem dos persas de Zoroastro, a profecia de Zoroastro. Isso aí. A estátua é feita de metais de valor decrescente. A cabeça é de ouro, o peito e os braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, pés parte ferro, parte barro. Essa sucessão é marcantemente parecida com as obras e os dias de Hesíodo. Então, essa organização, essa maneira como estes períodos na estátua de Daniel estão organizados, você já vê essa sequência em O Trabalho e os Dias de Hesíodo, versos 106 a o verso 201, que fala do declínio das eras da humanidade. Primeiro o ouro, em segundo lugar a prata, em terceiro de bronze e finalmente de ferro. É provável que Hesíodo já estivesse adaptando uma fonte tradicional, que pode ter se originado no Oriente, possivelmente na Pérsia. É provável que Daniel tenha dependido diretamente de Hesíodo. Quando lemos Daniel, não estamos nos referindo ao profeta Daniel, porque é um personagem lendário, isso tem diversas evidências arqueológicas acerca disso, mas nós estamos falando do livro, da composição do livro, daquele que pretendeu escrever o livro, ok? Mas, provavelmente, ambos beberam de uma tradição comum. A importância de Hesíodo para nosso atual propósito é que ele torna bastante explícita a lógica de sequência, que é de um declínio gradual. Hesíodo também sugere que virá algo melhor após a geração de ferro. Então essa ideia ela já existe. O segundo complexo de ideias tradicionais envolve um esquema de 4 reinos seguido por um quinto. Isso também é muito óbvio. De caráter definitivo. O quinto ter um caráter definitivo. Esse esquema é atestado em um fragmento do cronista romano Aemilius Sura, que escreveu
no início do segundo século antes de Cristo. Então escreve: os assírios foram os primeiros de todas as raças a deter o poder. Depois os medos, após eles os persas, e então os macedônios. Então, quando os dois reis, Felipe e Antíoco, de origem macedônia, foram completamente conquistados, logo após a derrota de Cartago, o comando supremo passou para o povo romano. O esquema tem evidentes origens orientais, uma vez que os assírios e os medos nunca governaram sobre o Ocidente. A inclusão dos medos sugere uma origem na Média ou na Pérsia, antes de o reino grego macedônio ser adicionado à lista. A sequência de Assíria, Média e Pérsia já era atestada em Heródoto e Cetísias. Aemílio Sura adaptou a sequência para apoiar o status definitivo do governo romano, ou seja, também já demonstra que outros escritores conheciam esta tradição em descrever, sucessões de poder por eras de reinos que vão se sucedendo uns aos outros em eras sequenciais. O esquema também se encontra no quarto oráculo sibilino. Então está aqui a referência. Oráculo sibilino 4, 49 ao 101. Aqui, de novo, os reinos são identificados com Assíria, Média, Pérsia e Macedônia. O esquema de 4 reinos é combinado com uma divisão da história mundial em 10 gerações. 6 gerações são atribuídas aos assírios, 2 aos medos e 1 tanto aos persas quanto aos macedônios. Aí eu falei, não, fiz uma live, contestei e denunciei o site por mentira. Não pode, gente, é falsa informação, pô. E é mentira mesmo, né? Porque o livro, quem me deu o livro foi até você. A Imaginação Apocalíptica. Né? John J. Collins, ele deixa bem claro que o Daniel é baseado no Daniel, lá de Ugarit. E ele até fala da nota do texto maçorético, né? Na hora de escrever o nome e de ler o nome. Você escreve Daniel. Gente, para quem não sabe, os maçoretas fizeram correções nos textos anteriores da prova. E também tem gente que fala que não, mas eles utilizaram a Septuaginta também. Sim, com certeza. Tá? Então o que eles fizeram? Eles tiraram a maioria do politeísmo dali, o que eles puderam tirar, pô. Já ouviu falar desculpa te cortar, do Mauro Biglino? Já ouviu falar dele? Sim. Pô, ele trabalhou, né, pro Vaticano, né, editora do Vaticano, e ele publicou muitos livros, e no livro dele ele fala que os maçoretas... Eu tenho a obra dele. Você tem, né? Que eles editaram os textos hebraicos. Eles editaram descaradamente. Tem que mudar? Vamos mudar. Fizeram neologismos, né? Inventaram palavras que não eram atestadas anteriormente. Entendeu? Eu fiquei chocado. E agora, gente, especialista, né?